Sejam bem-vindos à nossa aula hoje, na nossa lição número 1 desse trimestre, tema muito importante, ícones na nova aliança, pastor Gesiel Gomes. A lição 1 é uma lição bem especial, que vai abrir então o nosso trimestre. João Batista, a voz que clama no deserto. Quem é João Batista? O que ele fez e qual é a sua importância dentro da história sagrada, da história da salvação. Interessante pensar sobre isso. Ele primeiro tem um nascimento miraculoso. É interessante como Lucas estrutura o seu texto, porque ele coloca uma idosa estéril e uma virgem sem filhos, porque não pode ter filhos sendo virgem. Então ele coloca duas pessoas impossíveis de terem filhos, a estéril idosa e a jovem virgem. E essas mulheres, tanto Isabel quanto Maria, têm filhos. Isto é, não há impossível para Deus. Então, para a descendência de Zacarias, que ao invés de ser sacerdote, já que Zacarias era sacerdote do turno de Abias, então é transformado no profeta para fazer a conexão entre a transição do Antigo e também do Novo Testamento. Também é interessante. Primeiro ele tem um nascimento de forma miraculosa. Depois ele passa a ter um ministério que vai impactar. Por quê? Ele tem as marcas do profetismo do Antigo Testamento. Tendo em vista a forma que ele se vestia, relembrava a forma de Elias. É interessante pensar sobre isso porque ele se vestia como Elias, não era Elias reencarnado, mas ele via no espírito e poder de Elias. Só que o que não aconteceu com Elias, que foi perder a cabeça, acontece com ele. Então, o profeta tem o seu ministério marcado pela afrontar as desigualdades sociais, afrontar os erros da sociedade. Então, é possível observar no seu ministério uma característica decisiva e podemos, então, destacar alguns pontos fortes, algumas potencialidades de João Batista. Firmeza de caráter. Então, ele, independente de qualquer coisa, ele se mantinha firme no seu caráter. Então, querido aluno, se a dor for maior que o seu caráter, você troca o caráter pela dor para não sofrer. Mas ele ficou firme até o final, sendo preso, sendo decapitado, mas ele manteve o seu caráter. Marcos 14:4, Lucas 7, 24 a 26, ele era um homem de caráter, que denuncia os erros da sociedade, os erros de Herodes. Outra coisa que podemos, então, outra característica ou qualidade que podemos perceber na vida de João Batista, que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Lucas 1,15b, ou seja, cheio do Espírito Santo. Precisamos, então, ter um caráter forjado pela vida, pelos desafios da vida e também precisamos estar cheios do Espírito Santo. De igual forma, podemos perceber nele a humildade. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, sou digno de nem desatar as suas sandálias, ou seja, demonstra a humildade, que ele cresça e eu diminua, demonstrando então que ele tinha um propósito especial. Inclusive, ele recebe o elogio de Jesus, que não foi ouvido pelos que vieram trazer a notícia, porque até João Batista, no momento da prisão que antecedeu a sua morte, teve um momento de dúvida. És tu mesmo ou vamos ter que esperar outra pessoa? E Jesus disse, fala para João o que vocês veem e vocês ouvem. Vocês têm ouvido, perdão, aquilo que vocês têm ouvido. Os cegos veem, os surdos passam a ouvir, os mortos ressuscitam, e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus responde a partir do livro de Isaías. E quando eles saem para levar notícia a João Batista, Jesus disse, dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus, você ou eu, como menor no reino, podemos ser maior que João Batista. Então podemos aprender com a vida de João Batista a ter um caráter, buscar o Espírito Santo e sermos humildes. A humildade, então, vai nos elevar a um ministério poderoso e grandíssimo. Também podemos perceber algumas oportunidades na vida de João Batista. Ele foi aquele que batizou Jesus, ele fez a transição do antigo para o novo. Jesus disse, eu preciso ser batizado, João. João disse, não, Senhor, eu que tenho que ir a ti, Senhor. Não, para que se cumpra a justiça. Então ele tem a honra de batizar Jesus Cristo. Ele tem a honra de ver o Espírito Santo em forma de pomba. Ele tem a honra de ouvir a voz do cego e dizer, este é meu filho amado a quem tem prazer. Então ele é um grande homem de Deus. Ele então vai pregar o arrependimento. A pregação de João é nos moldes dos profetas, ou melhor, do profetismo veterotestamentário. Arrependimento. Então a pregação, o seu teor de mensagem é, vocês precisam se arrepender e mudar de vida. Vocês precisam mudar a sua perspectiva e como vocês agem para que Deus possa trazer então misericórdia sobre Israel. É claro que podemos perceber alguns hábitos rudes ou rústicos, como
estar ali no deserto, se vestir dessa forma, como uma possível fraqueza, ou até mesmo esse momento de dúvida, como diz Mateus 11:3 e Lucas 7:19. És tu ou vamos ter que esperar outro? É claro que também podemos perceber na vida dele essa transição ministerial e essas lições, né, um propósito existencial. Ele nasceu para ser aquele que ia preceder o Messias. Ele tem um homem de coragem, ele fala contra os reis, contra a política, ele se posiciona. É necessário como cristão, então, se posicionar. Então, isso vai gerar o que nós podemos entender um fator externo, uma ameaça à vida dele. Então, muitos discípulos começam a deixá-lo e seguir a Jesus. Então, podemos perceber esse fato de viver isolado no deserto, Mateus 3:4a, viver um pouco isolado. Então, isso pode ser notado que ele não era uma pessoa tanto que era, né, de convívio social, essa dieta reduzida, gafanhotos e mel, né, e no final, então, ser decapitado por causa da verdade. Então, ele esteve ao ponto de dar a sua vida como um mártir em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, como diz Paulo, senão pela verdade. Temos um homem de coragem. É necessário que os cristãos de hoje, nessa pós-modernidade, se levantem com coragem para pregar a verdade, porque a verdade de Cristo, no fim, vai prevalecer. Isso me faz lembrar, então, a frase de John Hus, né, o reitor da Boêmia, que foi queimado antes de Lutero, ele foi queimado vivo, né, por causa da pregação da verdade. E ele vai dizer, prefiro feri-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então é melhor falar a verdade e trazer então o arrependimento, conforme a mensagem de João Batista. Vocês precisam se arrepender e mudar de atitude, mudar de mente, para que o tempo de refrigério e a misericórdia possa alcançar. Que possamos ser como João Batista, uma voz que clama no deserto. Mas antes de ser, então, uma voz profética, você precisa ser aquela pessoa que repete aquilo que seu líder, então, vai ensinar. Você primeiro precisa repetir o que seu líder faz, para que Deus possa te levantar como João Batista, para que você possa ser uma voz profética durante esse período no nosso país. Deus te abençoe. Até a próxima aula.